Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um capítulo da história que é, assim, sombrio e muito, muito impactante. Momento decisivo, né? Total. A queda de Jerusalém e o fim do reino de Judá, tudo narrado com uma precisão quase de cinema lá no capítulo 25 de Dois Reis. E para guiar a gente nessa análise, nós temos aqui trechos de uma bíblia de estudo. O legal são os comentários, as notas, que ajudam a gente a ver o que está por trás da história. As camadas de significado, né? Exato, o que uma leitura superficial deixaria passar. É isso. Nossa missão aqui é entender a anatomia de um colapso. Não só o que aconteceu, mas as táticas de guerra, o drama humano, as decisões políticas que levaram uma nação ao fim. Como uma cidade sagrada com um templo que era uma lenda foi varrida do mapa. Exatamente. E é um relato de destruição total, sem dúvida. Mas o que mais me intriga nesse capítulo é o final. Depois de toda essa descrição de fogo, fome, exílio, a última cena é Inesperada. completamente inesperada. É um vislumbre de luz no meio da escuridão. E entender por que o autor fez essa escolha, esse é um dos grandes quebra-cabeças que a gente vai tentar montar aqui. Perfeito. Então, vamos direto para o início do fim. A história começa com o rei Nabucodonosor da Babilônia cercando Jerusalém com todo o seu exército. E não é um ataque rápido. Não, o texto diz que o cerco durou quase 2 anos. Isso é muito tempo. Por quê? Era só para cansar o inimigo ou tem algo mais nessa tática? Tem muito mais. Isso é guerra de desgaste na sua forma mais pura, sabe? Uma batalha aberta é arriscada, você perde soldados. Um cerco longo, por outro lado, transforma a própria cidade numa arma contra seus habitantes. A Babilônia não precisava escalar as muralhas. Só precisava esperar. Só precisava esperar fome derrubar as muralhas por dentro. E a fome chegou com tudo. Tem um trecho que é duríssimo, diz. A cidade foi apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Eu fico imaginando o que isso signifique na prática. O desespero, a ordem social. Se desfazendo, com certeza, a fome era a principal arma babilônica aqui, mais eficaz que qualquer exército. Ela quebra o moral, sabe? Elimina a vontade de lutar. O colapso se torna inevitável. Era só uma questão de tempo. E esse momento chega. A muralha da cidade é rompida. No meio da noite, o rei Zedequias e o que sobrou dos soldados dele tentam uma fuga desesperada. Uma última tentativa. Mas não vão longe. São capturados nas Campinas de Jericó. Esse nome, Jericó, tem um peso especial, né? Não é só um lugar qualquer. Não é coincidência nenhuma. É uma ironia cruel, quase poética. Porque foi a primeira vitória deles, séculos antes. Exatamente. Jericó foi o palco da primeira grande vitória dos israelitas quando chegaram na Terra Prometida. Um começo triunfal. Agora, no mesmo lugar, o último rei deles é capturado. Nossa. A história da nação que começou ali, termina ali. É o círculo se fechando da forma mais trágica possível. Uau. Isso dá outra dimensão para a captura. E o destino do Zedequias é brutal. Ele é levado ao rei da Babilônia, que o sentencia na hora. Primeiro, ele é forçado a assistir à execução dos próprios filhos. E depois? Depois, seus olhos são vazados. Era um castigo padrão para reis derrotados ou tinha uma mensagem específica nisso? Era uma mensagem calculada. Uma aniquilação psicológica. Pensa bem, a ordem dos fatos é crucial. Eles não cegam e depois matam. Não. Eles o forçam a ver a morte dos herdeiros e então o cegam. A última imagem gravada na mente dele para o resto da vida seria o fim da sua dinastia. Ele vira um troféu, vivo. Um monumento vivo da vitória babilônica. Um rei sem futuro, sem esperança, arrastado em correntes de bronze para a Babilônia. É uma imagem devastadora. E enquanto isso acontece com ele, o que acontece com a cidade? Aí entra em cena o Nebuzaradã, o capitão da guarda babilônica. Ele chega um mês depois e a missão dele não é lutar, é desmantelar. A guerra acabou, agora começa a demolição. E ele leva isso muito a sério. O texto diz que ele queimou o templo, o palácio do rei, todas as casas importantes. Depois o exército derrubou as muralhas. Por que destruir tudo? Por que não só ocupar? Porque o objetivo não era só conquistar um território, era apagar uma identidade. E o templo era o centro de tudo. Era o golpe mais profundo.
Para aquele povo, não era um prédio qualquer. Era o coração da fé, o símbolo da aliança com Deus, o lugar onde eles acreditavam que Deus habitava. Então, destruir o templo era como dizer: Era dizer, o seu Deus abandonou vocês ou o nosso Deus é mais forte. uma declaração de poder teológico, político. Total. E depois de queimar, eles saqueiam. A lista de itens do templo é impressionante. Colunas de bronze, um tanque de água gigante chamado de Mar de Bronze, levaram tudo. E as nossas fontes dizem que o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Para que levar tudo isso? Era só pela riqueza? Tinha uma dupla função. A primeira, claro, era financiar o império. Guerras são caras. Mas a segunda era simbólica. Humilhação. A humilhação final. Transformar os símbolos da fé inimiga em troféus de guerra, para serem exibidos na Babilônia. Com a cidade em ruínas e o templo saqueado, a atenção se volta para as pessoas. O que acontece com os sobreviventes? O Nebuzaradã organiza uma deportação em massa. Ele leva para o exílio na Babilônia quem ainda estava na cidade, os que já tinham se rendido e, segundo as notas, os artesãos, os especialistas. A elite pensante e produtiva do país. Exato. As fontes indicam que essa foi a terceira e última grande deportação. Foi um processo que esvaziou Judá da sua liderança ao longo de quase 20 anos. Certo, eles levam a elite. Mas o texto diz que os mais pobres da terra foram deixados para trás para cuidar das vinhas e dos campos. Isso pode soar quase como um ato de misericórdia, né? Mas imagino que não era bem isso. Não tinha bondade nenhuma nisso. Era puro pragmatismo imperial. A Babilônia não queria que a terra ficasse abandonada, improdutiva. Claro, eles precisavam dos impostos, da produção. Precisamente. A lógica era simples. Remover a cabeça do corpo político, os líderes, os militares, os intelectuais que poderiam organizar uma rebelião e deixar os braços, uma população empobrecida e sem liderança para trabalhar a terra a serviço do império. E para ter certeza de que não sobraria nenhuma liderança mesmo, eles fazem uma última limpeza. Sim, a decapitação final da sociedade. O sumo sacerdote, oficiais do templo, conselheiros, o chefe do exército. Todos os que ainda tinham alguma posição de poder foram levados e executados. Qualquer um que pudesse ser um ponto de referência para uma futura resistência foi eliminado. Foi o fim de Judá como um estado organizado. Mas parece que os babilônios ainda tentam um plano B. Nabucodonosor nomeia um homem chamado Gedalias, que era judeu, como governador do que sobrou. Uma tentativa de estabelecer uma província. E o Gedalias chega com uma mensagem de paz, basicamente dizendo: olha, a guerra acabou, aceitem a nova realidade, sirvam ao rei da Babilônia e a vida de vocês vai ser tranquila. Parece uma proposta razoável, dadas as circunstâncias. Era o manual de administração provincial babilônico. Depois da destruição, eles tentavam cooptar uma liderança local para manter a ordem e garantir que os tributos continuassem fluindo. Gedalias era a aposta deles. Só que esse plano não dura nada. Pouco tempo depois, um sujeito chamado Ismael, que era da família real antiga, e assassina o Gedalias e todos que estavam com ele. O caos volta com tudo. E esse ato, que talvez o Ismael visse como resistência, na prática foi a gota d'água, né? Destruiu a última ponte para uma coexistência. O resultado imediato foi o pânico. Sim, o povo que ficou entrou em pânico total. Com medo da vingança da Babilônia, que com certeza viria e seria terrível, o texto diz que todos, desde o menor até o maior, fugiram para o Egito. Esvaziando a terra. Então, no fim, o plano babilônico de manter a província funcionando também fracassa. A terra fica essencialmente vazia. Exatamente. Esse é o ponto mais baixo da história. A terra prometida, que um dia foi o centro de tudo, agora estava desolada. As nossas notas de estudo até sugerem que a famosa comunidade judaica de Elefantina, no Egito, pode ter nascido dessa fuga desesperada. E quando parece que a história chegou ao fundo do poço, com uma terra vazia e um povo em fuga, o capítulo dá uma virada de 180 graus. Uma virada total. A cena salta 37 anos no futuro, e a gente está na Babilônia. O foco muda para o Joaquim, um rei de Judá que tinha sido exilado antes dos Edequias. Um homem que estava na prisão há quase 40 anos. Uma figura praticamente esquecida. E, de repente, o novo rei da Babilônia,
Evil-Merodach, tiram Joaquim da prisão. E não é só isso. Ele o trata com honra, coloca o trono dele numa posição de destaque. Dá a ele roupas novas, um lugar permanente na mesa do rei, com uma pensão diária para o resto da vida. Depois de 26 versículos de pura destruição, por que o autor termina com essa cena? Parece tão deslocado. Qual é a mensagem aqui? Essa é a grande questão, não é? E a resposta, eu acho, está em quem era a audiência original desse texto. Os próprios exilados na Babilônia. Certo. Para eles, que viveram essa tragédia, essa pequena cena no final era um sinal gigantesco de esperança. Um sinal de que, apesar de tudo, A linhagem do rei Davi, que eles acreditavam ser a prometida por Deus, não tinha sido completamente apagada. Havia um fio de continuidade. então era um símbolo de que a história deles não tinha acabado nas ruínas de Jerusalém. Precisamente. Era uma forma de dizer que a vida sob domínio babilônico não precisava ser só escuridão e desespero. Era um sinal sutil da misericórdia de Deus, sabe? Uma pequena luz no fim de um túnel muito, muito escuro. A promessa de que talvez um dia uma restauração fosse possível. Isso. Que jornada! A gente passou pelo cerco, pela fome, pela destruição de uma cidade, pelo fim de uma monarquia e pelo exílio de um povo. Uma história de perda total. No fundo, o que a gente viu não foi só a queda de uma cidade. Foi a demolição calculada de uma identidade. Cada ato babilônico, da queima do templo à execução da elite, foi uma arma psicológica. E a resposta a isso, no final, não foi uma revolta. Não, foi uma história. Uma história que escolheu terminar não com um rei cego e acorrentado, mas com outro rei da mesma linhagem, sentado à mesa do conquistador. Isso sugere que a identidade sobrevive não dentro de muralhas, mas na memória e na esperança. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história do fim de Judá mostra que uma catástrofe pode destruir completamente uma nação, seus prédios, suas estruturas de poder. Mas pode realmente apagar a identidade de um povo? Ou, como essa história parece sugerir, uma tragédia dessa magnitude apenas força essa identidade a se transformar, a encontrar novas formas de sobreviver, abrindo caminho para um futuro que ninguém naquela época poderia ter previsto?